Hardcore é o seguinte, meu, é de dentro do movimento punk, mas tem banda aí que nem tá nascendo lá fora, que também tá nascendo, mano. E assim, o começo do fim do mundo, porra, pra mim foi tudo, cara. E aí teve esse festival, né? 2 dias, 20 bandas. E o começo do fim do mundo foi justamente a, digamos, a concretização do sonho da União São Paulo ABC. Cara, a gente tocou no segundo dia desse festival, tipo, penúltima banda, na hora que, sei lá, pô, o batalhão de choque tava invadindo o lugar e, porra, mó treta, quem saísse é óbvio que ia em cana, mesmo que não fizesse porra nenhuma. E o cachê das bandas foi participar da coletânea, né? Que saiu, foi gravado ao vivo lá na época e o Sesc bancou a prensagem, né? Ah, mas mandamos nosso recado, cara. Eu acho que não só pro Ratos, foi a importância pra todo mundo, todo meio punk, meu. Também nessa época tava acontecendo muita coisa, né, meu? Pro movimento punk ali teve um colapso com aquele lance do Fantástico, que passou um puta matéria, filha da puta, sensacionalista pra caralho, e o neguinho perdeu o emprego, o nego que, sabe, o nego se fudeu muito. Eu nessa época estudava no Senai, aí era diretor perseguindo pra saber quem é o rapazinho que falou que estudava, porque minha mãe apareceu, tadinha. Ligamos parente meu do interior, bicho, falando, só louca, tá no meio desses malucos, tudo bêbado. E tadinha, ela não tava, mas a edição que nego pôs no bagulho, assim, parecia que minha mãe tava numa balada punk, sacou, velho? Que é isso? E aí, mãe inferno, saia na rua, eu vi você lá no Fantástico, caramba. E... Coitada, sacou, mãe? Casei novo, não é nem casei, me juntei e tal, mas não foi problema, não foi esse, não. Não foi lance de ter casado ou me juntado com a mulher, nada. E fiquei meio assim, desprendido com a banda. Cara, na época que a gente tava gravando Sub, apareciam uns moleques lá no estúdio pra ver lá, uns pessoal que até tinha uma banda, acho que era Extermínio, né, o Careca, os caras lá. Apareceu com o Gordo, assim, pô, e a gente, loucão, ficava olhando o cara mal gordinho, com aquelas bochechas rosa, meio saudável, assim, mas esse gordinho caseiro, saudável e tal. Cara, me tiraram o grandão, cara. Me tiraram de gordinho saudável, caralho. Eu já, pô, não sei o que, tá me zoando. Eu comecei nessa história de punk com 13 anos de idade e foi uma coisa que me entortou a vida fudidamente, cara. O movimento punk me entortou a vida, cara. Tá ligado assim? Comecei a brigar em casa, mó treta. Aí meu pai foi embora pro interior, eu fui junto, eu tive que ir junto, cara. Morei numa cidade chamada Angatuba, morei 3 anos lá, anarquizei a cidade, mano, doideira. Sempre vinha pegar disco em São Paulo e tal, mas eu fiquei 80, 81, 82 fora de São Paulo. Em novembro de 82 eu voltei pra São Paulo, vim morar com a minha avó. Minha avó mandava procurar emprego, ia pra São Bento, ficava encostado lá o dia inteiro. Aí comecei a conhecer o resto do pessoal, né, meu? Aí eu fui na gravação do Sub, eu conheci o Ratos. E na verdade, uma vez que teve uma semana punk no Carbono 14, que era ali no Bexiga, pô, eu fui lá e já cheguei lá naquele lugar daquele jeito, né, meu, doido, né? E eu fui ver esse show do Extermínio e o Gordo, ele não era nem o vocalista principal, ele era o backing vocal do Extermínio. Então ele basicamente ficava no canto do palco tremendo e falando umas merdas, assim, e às vezes cantava um pedacinho, assim, e nós, pô, sei lá, os caras cantam bem, mas o cara tem maior presença lá no palco e tal, né, meu? Daí era um gordinho assim, parecia que tava dando mal de Parkinson nele. Falei, olha esse gordinho, meu, que chama atenção, né, meu? Aí eu cheguei pro Jabá e falei, porra, mas a gente podia chamar o Gordo, né, cara, pra entrar na banda e tal, não sei o quê. Que ele vinha nos nossos ensaios, ele cantava mais alto que o João no vocal, ele gritando de fora, ele cantava mais alto que o João no microfone. E eu, pô, na época eu não me achava mal, saca, eu era mal envergonhado pra ir cantar, sacou? Tipo, no começo do filme, a gente é o Raso de Porão, aí, mano, timidez, tá ligado? A gente vai tocar música tal, aí, certo? Aí tocava, mas depois, valeu, pô. Então, pô, não era o que eu imaginava, assim, como o Raso de Porão. Cara, quando o Betinho saiu, eu falei, pô, não quero mais ser vocalista, porra nenhuma, sabe? E vou tocar batera agora. Daí rolou assim, nós estávamos na São Bento, pegamos o Gordão, fala aí, Gordão, você pisou na bola, você vai ter que explicar um montão. Chega aí, ele ficou com o cu na mão, morrendo de medo, eu e o Mingau. Ele pensava que ele ia apanhar muito. Veio com uma história cabulosa, assim, me assustando, tá ligado?
Não, gordo, que você pisou na bola, que você vai morrer. Eu, puta, o que eu fiz, cara? Daí ele falou, eu não fiz nada. Eu falei, não, você quer entrar pro Ratos? Ele, claro. Ele falou, meu, é tudo que eu queria. Aí foi isso, aí o Betinho, o João foi pra batera e a gente chamou o Gordo pra cantar. Consigo mais respirar, falta oxigênio, falta pulmão respirar. Não há solução, não há solução, mas meu corpo amigar. E aí começou, tipo, a gente fazer umas músicas, tipo, Crucificados pelo Sistema. E aí, pô, a gente compondo, o Gordo falava, pô, vamos fazer, ele passava a base na boca, assim, às vezes, né, ele tirava na guitarra, era engraçado, era bacana. E a corrupção, de fato sou o papá, a brutalidade e a corrupção que me tira a liberdade. Vai, Pato! Vai, Pato! De fato sou a minha incapacidade e desconexão da sua idade, de fato sou o fundo da comunidade e muito menos pra realidade. E aí o Fabião fez o convite pra gente gravar um disco só a gente, né? Que na época rolava muito a coletânea, né? De várias bandas e tal. Pô, a gente, fazer um LP, cara, que legal, né, meu? Nenhuma banda tinha LP, sacou? Aí eu falei, vocês estão a fim de gravar? E nessa época o Gordo tinha entrado na banda, né? Eu lembro essa época eu até trabalhava de ajudante de oficina de moto, assim, só quando eu falei pro cara, meu, vou ter que sair mais cedo, aí vou gravar um disco, aí o cara, porra, cara, me fode, mas de trabalho aí, fazer, vai gravar, pô, vou lá, né, peguei o busão, dormi no bus, assim, tipo, com as baquetinhas ali, só as baquetas, um par ainda, não podia quebrar o bagulho, sacou? No fim a gente gravou Crucificados, naquela noite a gente foi pro estúdio lá, pô, nem montou nada, não tinha microfonado nem... Você não escuta tom de bateria, né? A gente, não, tá bom assim mesmo, meu. Já, pô, assim, grava aí, tá, saímos tocando, sacou? O bagulho é meio ao vivo, assim, saca? Eu, particularmente, não achei legal a gravação, né? Porque é um estúdio de 16 canais, né? Eu acho que tinha que ter uns Marshall, alguma coisa assim, que na época não tinha, né? Não existia. E foi a época que saiu o disco do Ratos, em 83. Foi a primeira vez que eu cheirei cocaína na minha vida. Foi na gravação do disco do Ratos, em 83. Foi a época que a gente começou a ter contato com as menininhas burguesas da New Wave, tá ligado? Começamos a virar punks aproveitadores de menininhas burguesas New Waves, tá ligado? E começou a frequentar casa noturna, assim, tipo Madame Satã, tá ligado? Rose Bombom, Zanzar na noite. E o crime mesmo era na noite, né, cara? Na noite que tinha treta, porque no show quase não tinha mais, velho, tá ligado? Quando tinha show era mó quebra-quebra, a polícia baixava, tá ligado? Era mó merda. Então a gente não tocou. Crucificados, por exemplo, não teve show de lançamento do disco Crucificados pelo Sistema. Pô, teve nem fudendo. Saiu, o Fabião pôs na loja dele lá as cópias, mandou umas pra lá, outras pra lá. Aí, sei lá, acho que o Mingau saiu, que ele começou a dar, sei lá, na época, começou a curtir uns New Wave, sei lá qual que era a onda do cara, né? A gente, vai, então vai se fuder, sabe, meu? Daí ficou parado realmente, assim, saca, meu? Na verdade, o Mingau, ele era punk, mas ele não gostava muito de punk, ele gostava de dinheiro, ele era muito músico. O Mingau é um cara muito músico, meu. Então, se tocasse, não importava onde, ele queria tocar e ganhar dinheiro. E ele correu pelo caminho dele. Dei uma viajada, pirei, falou, não tô mais afim. E sumi, sabe, desapareci. Os caras ficaram putos, né, lógico, com razão. Ele começou a tocar no 365, andar, ele queria fazer som tipo Ira, tá ligado? Foi puta traição, cara. Em 84 eu não me lembro de ter feito shows. A gente tinha umas tentativas que a gente ia tocar, mas nunca tocava também, assim. Tipo, uma vez no Ruth Escobar era pra gente tocar, eu arrumei uma briga no meio da rua em frente ao Ruth Escobar com os metaleiros, que eu achava que era um só, e no fim era 10, os caras, pô, muchaco na cabeça, assim, com os tchaco, assim, tomei tipo 13 pontos, fui pro hospital.
voltei com faixa, eu quero tocar. Não, vocês não vão tocar mais aqui. Não teve mais porra nenhuma. E nessa época, em 84, cara, já tava começando, já tinha Discharge, que tava metal, English Dogs, que era punk, eu gostava do Mad Punks, eu gostava lá do Porky-Man lá, aí saiu aquele The End of the Hearse, que é um metal, tá ligado? Discharge lançou The More I See, aquela Margaret Thatcher lançou das putas metal. Aí Venom, desgraceira. Metallica que o Enal, desgraceira. Aí você vai a show de punk que só nego se matando, um jaco de napa, assim, noiaba, se matando, tá ligado? Aí você vai no show, era o show de metal que tinha, o show de metal era só mina bonitinha, nos meios dos punks só tinha mina horrenda, as minas horrendas tinham namorado, só tinha macho brigando, cara. Show de metal só mina bonita, show de metal legal, não saía briga nenhuma, a gente começou a frequentar o metal, velho. Aí o João me ligou e eu falei, pô, meu, não tô mais afim, tô curtindo metal, tá ligado? Na época não tinha o termo crossover, mas era metal punk, né? Aí de raiva, o João, o Jabá e o Betinho, eles remontaram o Ratos. Aí que tem a época aí do ao vivo do Lira. Voltei. O que aconteceu? Gravamos aquele Lira paulistano ao vivo, com o Cólera, aquele disco verde, da puta raridade hoje. Quer dizer, eu tava dando uma força pros caras e voltei pro Ratos. E um dia eu tava lá no Lira, os caras estavam tocando sem distorção, que os caras não tinham nada, aí no dia os caras tocando rato, eles vinham morrer. Aí o João começou a cantar, eu entrei assim, cantei a música e saí, ele ficou putão, tá ligado?